Não estamos separados da natureza. Nós e todos os nossos trabalhos fazemos parte de sua certeza e de sua incerteza. A medida e o que é medido estão emaranhados, perdidos um no outro. Foi ao se adaptar que a incerteza da natureza foi revelada na hora da incerteza humana. Foi o início de um século incerto. E, ironicamente, foi a luz do intelecto que furou a velha ordem. Nietzsche declarou que Deus estava morto. Freud penetrou na confortável crosta da consciência em um escuro mundo inferior. Einstein, com pesar, desmantelou o mecanismo de Newton. Duas guerras mundiais foram quebrando as classes, o poder, a velha ordem. E neste vazio de incertezas vieram os tiranos, a certeza e os bárbaros. Mao, Stalin, Hitler. Uma certeza de propósitos, uma certeza de raças. Uma certeza sedutora para os jovens. Uma certeza de bandeiras, de números. E uma terrível certeza de que poderia estar certo. E no meio disso tudo, Werner Heisenberg. Seu trabalho, incerteza. Sua vida, incerteza. Em uma época em que os cientistas e os intelectuais estavam fugindo da Alemanha, Heisenberg ficou para orientar o esforço alemão pela bomba atômica. Ele fez isso tão mal que houve quem dissesse que ele ficara para impedir a bomba e não para construí-la. O princípio da incerteza. Mesmo em suas visões posteriores do mundo quântico, ele preferiu a possibilidade, a probabilidade mais do que a realidade. Ele diz que há uma onda que Schrödinger achara na matemática, mas não devemos pensar nessa onda como uma coisa real se deslocando no espaço. Está lá apenas como um potencial. Potencial para o que pode acontecer se fizermos uma experiência. Mas ela não tem uma existência sozinha. Então, sempre temos que pensar na física como um tipo de conexão entre os fatos no mundo macroscópico, que são fatos reais, e no meio há objetos matemáticos, que podemos chamar de potenciais, que realmente, em algum sentido, não estão aqui ou ali. Eles são relevantes, mas não devemos pensar neles só como coisas reais que se deslocam, mas também como coisas que nos dizem o que é potencial para uma coisa real emergir. Esse também era o princípio básico na interpretação de Niels Bohr, que também diz que nunca devemos pensar que o mundo quântico realmente exista. O grande físico dinamarquês Niels Bohr, um homem de visões firmes, disse simplesmente: não há uma realidade profunda, só fenômenos. Partículas, ondas, quem liga? A matemática funciona, então muitos físicos assumem essa visão. Se os números funcionam, por que ir mais longe? Assim a loucura morre. Se você quer uma onda, é uma onda. Se quer uma partícula, é uma partícula. O que der resultado. Não é real, não é importante, diz Bohr. Mas o importante é o que você mede, porque aí se torna real. As ondas se tornam partículas. A medição se torna tão importante quanto o que é medido. Isso, na verdade, cria a realidade. Já que decidimos quando fazer a medição, nós derrubamos a função de onda e fixamos a partícula. Nós criamos a realidade? O melhor exemplo da nossa criação da realidade é a famosa experiência de raciocínio chamada de gato de Schrödinger. Você lembra de Schrödinger? Esta é uma caixa completamente lacrada. Se pudéssemos ver dentro dela, veríamos uma fonte radioativa. A decadência randômica de um átomo. A fonte tem 50% de chance de acionar um martelo para esmagar um frasco de ácido prússico, matando, portanto, o gato.
Um observador tem que abrir a caixa para derrubar a função de onda em um dos dois estados possíveis. Lembre-se, antes da medição na mecânica quântica, há as duas probabilidades. O gato está morto ou o gato está vivo. Até que um observador olhe na caixa, o estado do gato é apenas uma onda. Ele está tanto morto quanto vivo. Newton, muito bem. Boa, Newton, boa. Boa, boa. Cadê o Newton? Cadê o gato? Ah, a propósito, você precisa de um segundo observador para derrubar a primeira função de onda, e de um terceiro para a segunda, e um quarto para a terceira, e etc, etc. Você matou o gato! Você matou o gato! Você não matou o gato. Foi só uma experiência de raciocínio. Só raciocínio. Dizemos que o gato deve estar vivo ou morto. Como sabermos? Bom, achamos isso porque quando olhamos para o gato, ou o vemos morto ou vivo. Nunca vemos as duas possibilidades. Temos uma possibilidade de que, na verdade, vimos o gato morto. Temos outra possibilidade de que vimos o gato vivo. No clássico modo de pensar, só uma dessas possibilidades pode se materializar, pode estar lá. Então, talvez o que aconteça conosco quando olhamos para o gato, na verdade, existimos em dois mundos paralelos. Um mundo no qual lembramos que vimos o gato morto e outro mundo no qual lembramos que vimos o gato vivo. E de algum modo miraculoso, a mecânica quântica está nos ensinando a absorver isso. Os dois mundos existem sem saber um do outro. Então, é como uma nova existência junta. Não está nem aqui, nem ali. Realidades, quantas você quiser. Nós, seres humanos, os medidores, parecemos ser a vida e a morte do universo. Um gato morto hoje, senhor? Ou talvez prefira um gato vivo? O arquiteto-chefe dessa abordagem de realidades múltiplas foi Hugh Everett, nascido em 1930 e morto em 1982. Como aluno formado em Princeton, ele inventou uma coisa chamada Teoria dos Muitos Mundos. Nela, a função de onda não tem que ser derrubada. Ele diz que cada resultado possível, cada nova circunstância cria um novo universo. Cada um deles igualmente real. Então não é necessário um observador para derrubar a função de onda. Não somos responsáveis pela criação do universo. Porém, podemos ser responsáveis por milhões de universos. Cada universo é inacessível para os outros. E qualquer percepção em qualquer um deles convence que eles estão na única realidade. Presumivelmente, há um universo onde o Sul ganhou a Guerra Civil, ou onde os nazistas ganharam a Segunda Guerra Mundial, ou onde você pode ser santo ou pecador. Pense nisso.